Olá, muito bom dia, 11 horas e 59 minutos. Eu sou Júlio César Alves e este é o Jornal RA, segunda edição desta quinta-feira, 8 de agosto do ano de 2024. Estamos chegando aqui no rádio, nos 1460 da Ampere AM, também nas nossas plataformas digitais, com informações para você aqui de Ampere, da nossa região. E é claro, hoje eu diria que o nosso programa, não dá para usar esse termo especial, mas a gente vai trazer aqui uma entrevista que a gente realizou hoje pela manhã com os pais dos dois meninos que se envolveram nesse grave acidente que nós tivemos no final de semana em Santa Isabel do Oeste, que tirou a vida de um e deixou o outro gravemente ferido. E também a gente vai trazer outras informações para você que está nos acompanhando. Por isso, rapidamente a gente faz um rápido, um intervalo comercial. E na sequência a gente volta para trazer essa entrevista aqui para falar um pouquinho sobre esse fato que comove ainda a nossa comunidade. Vamos lá, vamos para o intervalo e a gente já volta. Você bem informado. Jornal RA, segunda edição. Oferecimento. Alto Posto Bom Princípio e Ampernet. No Alto Posto Bom Princípio, você encontra a nova Shell V-Power, com mais moléculas de limpeza, limpando até 100% dos resíduos acumulados no motor. Ela protege melhor a performance do seu carro e reduz o atrito no motor pela tecnologia FMT, solução desenvolvida em parceria com a Ferrari para evitar o desgaste das peças do motor e melhorar o desempenho do veículo. Vá bem, vá de Shell. Alto Posto Bom Princípio, Avenida das Missões em Ampere. Mês dos Pais Ampernet. Viva a conexão que realmente importa. Promoção exclusiva para os papais. Contrate e participe de sorteios exclusivos. Vem pra Ampernet e aproveite. Jornal RA, segunda edição. As notícias que você precisa saber estão aqui. A gente começa o programa de hoje falando que o acidente que tirou a vida de um jovem aqui de Ampere no final de semana em Santa Isabel do Oeste e deixou outro gravemente ferido ainda comove a nossa comunidade, comove, a população aqui da nossa cidade. Essa tragédia está sendo investigada pela Polícia Civil, que busca explicar o que aconteceu na madrugada do dia 3 de agosto, no quilômetro 5, na rodovia PR 886, às 3h32 da manhã. O delegado Cássio Kraemer, que coordena o trabalho, disse que procura entender o que aconteceu. Inclusive, agora há pouco, estava conversando com ele e ele nos disse que é uma prática dele como profissional, e a gente respeita, de não conceder entrevista enquanto as investigações estão em curso. Assim que o inquérito for finalizado, ele dará explicações sobre este inquérito que está sendo realizado, essas informações que estão sendo buscadas para entender a dinâmica dessa tragédia que tirou a vida do Marcos Bueno, de 19 anos, e o seu amigo Vilcione, de 21, que está hospitalizado. E hoje pela manhã, o nosso departamento de jornalismo, ele que acompanha esse caso desde o dia do acidente, estivemos no local, conversou com os pais dos dois jovens, e aqui deixar bem claro que não é para buscar audiência, que não é aqui para buscar likes, para fazer com que a gente busque seguidores nas nossas plataformas digitais. Ao contrário, é fazer o trabalho de jornalismo ouvindo aquelas pessoas que perderam um rapaz de 19 anos, que são os familiares do Marcos, e do outro, de 21, a família que está vivendo esse drama, onde o menino está hospitalizado em estado grave. E essa entrevista foi realizada hoje pela manhã ao vivo no nosso Facebook, e a gente traz quase ela na íntegra para servir também de reflexão, para servir que a gente possa parar, pensar, que a gente possa também ouvir conselhos de duas pessoas que estão há mais de 50 anos aí, o seu Marcos vive há mais de 50 anos aqui em Ampere, o seu Otacir, o popular Didio, reside aqui em Ampere desde 92, e são pessoas experientes e são palavras com muita sabedoria que dois pais falaram conosco hoje pela manhã, sobre essa tragédia que
assolou a nossa comunidade no final de semana. E a gente vai ouvir então o seu Marcos Bueno, que é o pai do Marcos, né, e o seu Vilcione, ou melhor, desculpe, o seu Otacir, conhecido como Didi, o pai do Vilcione. A gente, como pai, nós temos praticamente assim, levou uma parte de nós, né? Porque a gente jamais esperava por isso, né? Mas fazer o quê? Nós vamos tentar superar, rezando muito, com o apoio dos amigos e fé em Deus, principalmente, né? E praticamente o meu menino, eu vou amar ele por resto da vida dele, como eu sempre amava ele, né? Ele era um menino bom, ele tinha sonhos, né? Ele tinha sonhos e nossa família estava vivendo por um momento que estava praticamente assim, dando tudo certo na vida da gente, né? E daí vem um fato, uma tragédia dessas que deixa a gente abalado, né? Abalado psicologicamente, fisicamente, mentalmente, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu como pai, a minha esposa como mãe, eu praticamente hoje não tinha força de levantar da cama. Então, a gente se coloca nos pais que perderam os filhos de acidente, então, porque a gente jamais pensou que poderia acontecer com a gente, né? Mas hoje, no mundo que nós vivemos, né, que nem a gente não sabe a hora, o momento, não sabe qual será a última conversa, qual será o último almoço com a família. Domingo passado, ele veio almoçou com nós lá, almoçou com nós. Ele estava tão feliz, ele estava vivendo um momento na vida dele que era fenomenal, né? E tanto que, olha, ele era um menino querido aqui na cidade. Todo mundo, se vocês acompanhar as homenagens que eles fizeram para ele ali, aonde que eu vou, não é porque a gente é bem conhecido na cidade, né? Bem conhecido, que eu nasci, na verdade, e me criei aqui em Ampere, Júlio. A gente é fruto dessa terra, na verdade, né? Fruto dessa terra de Ampere, né? Então, eu fui fazer o óbito dele ali, para você ter uma ideia. A menina que fez, ela falou, o senhor é o pai do Marcos? Ele falou, sim. Ele falou, pense num menino bom, seu Marcos, pense num menino bom. Ele passava aqui na cidade, onde que ele estava, que ele trabalhava na Inteltec aqui do Seco, né? Ele mexia com instalações, né? E onde que ele passava, ele buzinava, sempre sorridente, sempre sorridente. É difícil para a gente, é difícil. Para uma mãe, para um pai, para um irmão. Praticamente o meu filho, ele está bastante abalado também, né? E uma coisa que nós queremos é que seja feita a justiça, né? Seja feita a justiça, né? Bom, eu quero falar aqui com o seu Otacir, né? O seu Didio aí, que inclusive gravou um vídeo lá no local do acidente. O filho dele, o Vilcione, de 21 anos, está hospitalizado. E como é que tem sido para o senhor, seu Didio, esses momentos aí, saber que o amigo do seu filho faleceu e o seu filho está lá internado em estado grave no hospital depois dessa tragédia do final de semana? Para mim é o seguinte, pessoal, nós seres humanos, como podemos ser vencedor, como não somos nada aqui na face dessa terra. Mas o estado que meu filho está, ele está vivo. Eu ainda tenho que chorar, porque eu dei a vida. Agora você põe no lugar da família do Marquinho Bueno. O dele não está mais com nós. E se a justiça fizer alguma coisa que pertence a cada um de nós, será muito. Já é um conforto para nós. Mas eu digo assim para vocês, é fácil quem está ao nosso redor chegar e dizer, eu sei o que tu está sentindo. Não fala besteira. Vem passar o que nós estamos passando para ver. Meu filho está lá, ele tem vida. Enquanto há vida, há esperança.
Mas vamos esperar no Senhor, porque quando eu não podia mais, eu pedi para Deus, Senhor, deixa meu filho e me leve. E fui orar. Voltei de lá, ele disse assim para mim, espere no Senhor, confia no Senhor e crê no Senhor. E tudo mais Ele fará. É difícil, pessoal. E o senhor está conseguindo visitar o filho? Tem normas do hospital que não seria... Ele está sem falar. É uma obrigação, um dever de a gente ir, mas tu vai lá para ver se ele não está falando contigo. Então, o tempo que a medicina pede, a gente tem que cumprir. A lei não foi feita por justo. Se lá tem regra, por que eu vou contrariar a regra? Então, eu tenho que cumprir. A gente vai visitar, faz a parte, mas o resumo da nossa história é difícil. E o senhor espera que as autoridades possam fazer aí uma investigação e seja rápido? Eu, assim, eu não posso dizer nada, porque há tempo para todas as coisas. Eu não posso obrigar ninguém, ninguém pode obrigar ninguém a fazer o que ninguém, enfim, pouco sei falar. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês que me assistem, que me ouvem. Há tempo para todas as coisas. E o que nós semear, nós vamos colher. E eu sempre ouvi falar, e tomo muito cuidado em falar o nome de Deus, para não tomar o nome santo dele em vão. Ouvi dizer que Deus tarda e não falha. Quem é Ele para tardar? É nós que quando pedimos errado. Ele não tarda e não falha. A nossa justiça terrena, a lei não foi feita por justo. Nós podemos falhar. Mas o nosso Pai do céu não falha. A chuva, vocês pararam para notar de onde que ele forma do oceano a chuva e cai para o bom e para o mal? Para produzir o alimento para o bom e para o mal. Como é que eu vou vir aqui julgar uma pessoa? A justiça está feita. Eu, quando quis ser alguém na vida, alguém me falou, você vai puxar a carrocinha. Você me entende? Eu aceitei. Só que a carga que puseram na minha carrocinha eu nunca deixei para trás. O Todo-Poderoso sempre me deu força para mim carregar. Hoje nós estamos puxando. Temos a nossa cruz, está pesada. Quando me lançaram no fundo do poço há pouco tempo atrás, eu olhei para cima, fechei meus olhos, na escuridão só vi o formato de uma lua. E para cima era claro. Falei, Senhor, eu estou aqui, me deixe. Deixa eu no mundo dos mortos, porque aqui eu não te louvo. Ele falou para mim, aonde te puseram, um anjo dos meus está lá para te tirar. Então vamos entender o que significa para nós hoje o querer do Senhor nas nossas vidas. Tudo tem o começo e tem o fim. Infelizmente, a nossa história hoje é difícil. É difícil. Mas quem semear vai colher. Deixa eu perguntar para o senhor Marcos, se eu posso, senhor Marcos. Eu queria... Como é que o senhor soube, recebeu a notícia? Inclusive, eu estava lá no local do acidente, né? E vi a cena do senhor, da sua esposa, do seu filho chegar. Mas como é que foi antes ali de receber a notícia e receber a notícia? Olha, Júlio, eu trabalhei, eu e o meu menino mais velho, o Lucas. Nós trabalhamos sexta praticamente até às 6 horas da tarde no outro sítio que nós temos lá. Nós chegamos praticamente cansado, exausto, Júlio, exausto, sabe, um pai exausto, mas com o dever cumprido, eu nunca, quem me conhece, eu sempre, eu amo o que eu faço, na verdade, o trabalho que eu tenho, eu amo, de coração mesmo, é sofrido, mas e daí, nós estava dormindo, e na verdade, aquela hora eu estava acordado, para vocês... Tá sentindo alguma coisa? Eu estava acordado. A minha esposa, para tu ter uma ideia, Júlio, quando o meu piá mais velho chegou de carro, ela achou que era o José que estava buzinando, o Marcos José, meu filho, que estava buzinando na frente, daí ela falou, eu já estou indo. Ela falou, já estou indo. Chegou lá o Lucas.
Daí, quando vi, ela levantou primeiro do que eu. Daí o Lucas já contou, meu piá já contou, daí eu falei, não, mãe, não é ele, não, Nice, não é ele, não é. Não, o meu filho falou, pai, embarca e vamos lá. Daí eu falei, mas meu Deus do céu, Júlio, a gente não acredita, a gente não consegue acreditar. Daí, bom, você estava lá, você viu o meu desespero, eu não, parecia que... Era um sonho. Parecia que o mundo desabou, sabe? Sabe quando tu tem a esperança que desaba da gente? Daí eu faço uma pergunta assim, nós temos que aproveitar mais os nossos filhos, nós temos que abraçar nossos pais, nós temos que viver mais com a nossa família, porque o importante é a nossa família, E eu sempre brincava com meus meninos, eu falei, olha, eu quero, o dia que eu morrer, se eu não tiver comprado a casinha lá no cemitério... O senhor falou isso no dia do almoço, né? O Lucas me falou isso, né? Vocês me comprem a casinha lá em cima, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, lá, vocês comprem para mim, né? Me enterrem lá, que é o meu gosto, né? É o meu gosto. Então, Júlio, nunca na minha vida, eu tô com 53 anos, Júlio, já vivi um pouquinho, né? Para mim estaria bom já, mas que ficasse meu filho aí, né? E daí jamais, Júlio, me passou pela cabeça que eu ter que ir lá escolher a morada para o meu filho. Cara, só quem passou por isso, dos pais que teve a perca dos seus filhos, sabe o quanto que é difícil, gente. O quanto que é difícil, Júlio. Difícil. É que nem o Didio falou ali. As pessoas tentam confortar, mas a gente escuta, porque a gente tem consciência, né? A gente tenta ouvir, né? Tenta se controlar, porque a gente é humano, né? A gente é humano, a gente tem sentimentos, né, Júlio? Todo mundo tem sentimento, né? E o senhor me falou aí que a família, né, junto com a família do seu Didio, foi contratado um escritório de advocacia para tentar buscar o máximo de informações para alimentar também a polícia que está investigando esse caso. Sim, nós contratamos a doutora Suelen, né? E nós esperamos do delegado, doutor Cássio, né? Que ele faça a coisa certa, né? O justo, né? Tem o justo, né? O justo. A gente só quer o justo, né? A gente não quer mais que isso aí, Júlio. A gente não quer mais. A gente não quer que seja... Se houve um crime, que seja apurado, né? Ou se foi um simples acidente, né? E eu queria que o senhor falasse como é que é para a família receber tanta homenagem assim, seu Marcos, porque eu acompanhei os amigos, criaram um grupo do WhatsApp, desde os primeiros momentos ali que foi noticiado, que as pessoas ficaram sabendo, várias homenagens, teve essa homenagem linda no sábado, no domingo, no próximo sábado também vai ter, não seria nenhuma homenagem, mas um protesto. Como é que a família recebe isso, seu Marcos? Olha, Júlio, eu só tenho a agradecer à comunidade de Ampere aqui, porque o povo daqui Júlio, o povo daqui é fantástico, o povo aqui é humano, Júlio, o povo aqui é humano, não é que nas outras cidades não seja, né? Mas o povo aqui tem sentimento, né? A gente só tem a agradecer, né? E isso prova o quanto a nossa família aqui no Ampere é querida, né? Querida, e o meu menino era querido, né? O meu menino era querido. Eu, na verdade, se alguém pegar o meu celular aqui, eu acho que tem 5.000 mensagens, Júlio. De tanto que a gente é bem visto, né? Porque a gente só sabe trabalhar, né? Na verdade, né? A gente... E sábado vai ter esse protesto, né? Que o senhor me falou aí das camisetas. Sábado, 14h, nós vamos fazer um protesto, né? Protesto, cobrar um pouco, né? Cobrar um pouco da justiça, né? Que a justiça tem que ser feita, né? Como eu falei. E que serve até de alerta também, né? Para que novos acontecimentos não venham a acontecer, né? Para que novos acontecimentos não venham a acontecer, porque mais famílias, né, não passar o que nós temos passando, né?
A gente não quer isso, Júlio. A gente quer se dar bem com todo mundo. A gente quer, aonde que a gente vai, a gente quer conversar, né? Porque a gente não tem nada a esconder, né? Então, que nem o Didi falou, que aqui nós, fé em Deus principal. Eu, quando perdi meu sobrinho, o Jorge, há um ano atrás, eu não superei ainda, Júlio. Eu não superei, eu te falo, eu não superei. Eu chorava todo dia, chorava quase todo dia. Porque você coloca no lugar da minha irmã. Que foi uma tragédia também de acidente. Também de acidente. O único filho que ela tinha. Então, você imagina a perca. Você imagina a perca. E daí, nesse meio termo, a minha mãe quebrou a perna também. Para você ter uma ideia, Júlio, eu sentava na cama de manhã cedo, eu fazia a minha oração e eu pedia forças. Falei, Deus, me dê forças para mim seguir em frente. E olha como Deus é bom, Júlio, olha como Deus é bom. Ele foi erguendo a nossa família aos poucos, né? E nós estávamos vivendo, que nem eu falei, nós estávamos vivendo num momento assim que... Bom, a minha irmã estava, não é que... Tinha superado, né? Mas estava conseguindo... Estava conseguindo, né? E a gente sempre apoiando, né? Então, gente, não abra mão de Deus, a família, a oração. Oração é o principal, você pedindo, Ele vai te atender, Ele vai te dar uma luz, Júlio. E como deu para mim, né? Ele vai dar uma luz. Porque eu tomo como exemplo, né? Para mim, porque eu sentava na cama, Júlio, eu não tinha força. E daí eu pedia. Eu ia tratar o gado, para ter uma ideia, eu ia tratar rezando. Para ter força. E graças a Deus nós tínhamos superado. Seu Didio, como é que é ouvir o Sione falar um pouquinho desse menino que está lá hospitalizado e eu acho que toda a comunidade está em oração por ele? É um menino que... exemplar, na verdade. Porque a gente tentou criar da melhor maneira possível, como disse o Marco, e como vocês têm filho, a gente tenta dar o melhor para nossos filhos. Eu, para você ter ideia, com esses meus 2 filhos que o Senhor me deu... O senhor tem uma menina também, né? Ele trabalhou comigo desde os 6 anos de idade. Para você ter ideia que eu trabalho no serviço geral na cidade, e por 2 vezes no passado eu fui tocar de prestar esclarecimento para o Conselho Tutelar por causa do menor trabalhando. Eu falei, o filho é meu, eu estou instruindo ele no caminho da verdade. E a gente superou tudo, fazendo somente o bem. Então eu acredito que ele não é melhor que os outros, mas também não estava no mundo da perdição, como o filho do Marquinhos. E quem que avisou o senhor no dia do acidente foi a namorada dele, né? A namorada do meu filho ligou para minha filha, que mora comigo, e me deu a notícia. Então, como a gente tem a firme confiança e esperança no Todo-Poderoso Pai, ela não sabia como me dar a notícia, mas me acordou e já estava de pé. Aí a gente saiu de lá e foi direto para o hospital. Foi direto para Beltrão, né? Que ele foi direto para Beltrão. E para vocês verem como o nosso pai existe. O Marquinho está aí. O dele não está entre nós. E o meu filhinho, quando o médico me chamou, que fez a cirurgia, 4 litros de sangue eles puseram nele no momento. E depois o necessário que foi preciso. Mas o verdadeiro milagre existe. Está à vista de qualquer um. Da moto não sobrou nada. Meu filhinho está lá. Mas tudo tem o começo, o meio e o fim. E o Senhor acima de todos nós. E temos aí, esse momento tão difícil, mas vamos orar ao Senhor e tudo vai dando certo. Cada dia que passa em nossas vidas, eu acredito assim que a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Hoje é um dia que muitos poderão se converter do erro e deixar do erro, fazer o bem enquanto há tempo. Porque falando nisso, quem sou eu para julgar? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu te pergunto, nesse momento de dor, o que um ser humano tem no coração? Se até os dias de hoje teve amor? Tu perdeu um filho por alguém
que não tem palavras para dizer, mas é um ser humano. Agora quem sou eu para julgar? Que se converta e não faça para outras pessoas o que ele fez conosco. Isso é um alerta para todos aqueles que se dizem e querem ser alguém na vida. Para e pensa. Eu sou apenas um grão de areia na palma da mão do Senhor. Mas quando Ele te escolhe, você é mais do que vencedor. E nós vencemos até hoje, nós vamos continuar vencendo em nome de Jesus. E o Marcos, o senhor já falou, né, seu Marcos, que leva inclusive o seu nome, né, levava o nome, aí era uma grande pessoa e algumas situações no dia a dia estão sendo difíceis, né, que nem o senhor nos contou aí das fotos que a mãe tá recordando, enfim, seu Júlio, minha esposa, bom, tanto que ela frequenta os grupos de oração ali, principalmente, porque eu rezava toda noite, Júlio, eu te falo, falei para minha esposa, falei para minha sogra, eu pedia, Nossa Senhora Aparecida, proteja os meus filhos. Eu acho que todo pai, todo quem é pai, quem é mãe, não tem aquele que não peça para cuidar dos seus filhos, né? Não tem, pode ser, né? O ser humano hoje é que nem o Didi falou. Nós temos aqui hoje, mas nós não sabemos o dia da manhã, né, Júlio? Nós não sabemos o dia da manhã. Então, Deus faz todas as coisas no tempo certo, né? Porque o meu menino, no domingo que ele veio almoçar lá, inclusive, ele só almoçava e parava um pouquinho e saía. Aquele dia ele ficou a tarde inteira. Que nem eu comentei com a minha esposa. Foi uma despedida. Porque quando ele chegava lá em casa, a primeira coisa, eu chamava ele de mano, eu abraçava, como é que tava, mano? Ele não gostava, Júlio, que eu abraçava e beijava ele. Só que um pai... De piazada mais nova, né? E daí eu beijo até hoje meus filhos, porque não é um carinho, a gente... É uma forma de expressar o amor, né? Expressar o amor, Júlio. Mas, infelizmente, Deus levou ele. Só pode que era a hora dele, porque Deus faz as coisas certas, né? Na hora certa. Que nós não temos, por exemplo, nós não sabemos o dia da nossa partida. Deus criou, nós não sabemos. Nós estamos aqui hoje, nós não sabemos amanhã. Na verdade, hoje a vida é um mistério. É um mistério. A gente não explica, né? A gente tenta buscar por quê. Por quê? Que é o que a sua esposa falava lá no local, né? Até o menino que convidou eles para ir junto, ele me abraçou 3 vezes, Júlio. Ele me abraçou 3 vezes, 3 vezes, eu não sabia que era ele. Ele falou, pai, me desculpa. Me desculpa, pai. 3 vezes ele me abraçou, o menino da outra moto. Ele falou, fui eu que convidei eles para ir. Mas era de praxe deles ir lá tomar uma coca. E para tu ver como é que é o destino das pessoas, Júlio. Ele ligou 3 vezes o meu menino para a namorada dele, que inclusive ela ia junto. Ela foi 11 horas da noite. Eles tinham praxe de reunir os moleques e ir lá e tomar uma coca. Ela ligou 3 vezes, estava lá as ligações. Ela não conseguiu acordar. A namorada do meu menino. Então, para a gente entender, para a gente procurar entender um pouco as coisas, não era a hora dela. Os desígnios de Deus, como fala. Os desígnios de Deus não era a hora dela, não era para ela estar junto. Né? É verdade. Seu Marcos, eu sei que o senhor tem compromisso, mas eu quero agradecer aqui, né, o senhor por ter nos atendido lá no local do acidente, junto com a sua esposa, com o seu filho, e atender a gente hoje. O senhor já esteve na rádio lá. Né? E a gente está acompanhando esse caso, a gente conversou com o advogado, com o delegado, mas quero agradecer de coração por o senhor poder falar um pouquinho do que o senhor e a sua esposa estão passando nesse momento. Na verdade, Júlia, a gente só tem a agradecer a força que todo mundo está dando para nós, né? E rezem por nós. Como a gente rezava para os outros pais, que a gente não tem palavras, a gente não tem palavras para agradecer. Não tem palavra para agradecer, Júlio, também, em nome da nossa família, queremos te agradecer, porque você é um menino bom mesmo. Então,
continua assim, Júlio. Continua assim, que Deus vai te iluminar. E vamos procurar abraçar mais os nossos filhos, viver mais com eles. Porque família. Porque de nada adianta, Júlio, eu vou te falar, meu amigo, de nada adianta nós ter bens materiais e nós não ter as pessoas que nós mais amamos do nosso lado. Não adianta de nada, gente, não adianta de nada, não adianta de nada. Sabia que não adianta de nada. Obrigado, Mas seu Marcos. Quero agradecer de coração pelas palavras e o carinho. eu que lhe agradeço, né? Agradeço em nome da nossa família, agradeço todos os que prestaram homenagem, né? Os amigos da gente como pessoa, os amigos do meu filho, né? A doutora Suelen, o Silvonei, você. Nós estamos dando uma força também pro Didio, estamos rezando pro menino dele que se recupere logo, né? Então, acho que todo mundo aqui em Ampere está em oração, né? E vamos, fé em Deus que as coisas vão acontecer. Seu Didio, também, mesmo nesse momento de dor aí, o senhor conversou, não conhecia o senhor pessoalmente, conheci ontem à tarde que o senhor esteve na rádio, no final da tarde ali, e quero agradecer por o senhor ter tido esse momento aqui para falar um pouquinho dessa dor aí que o senhor também está vivendo. Palavras, nos falta palavras para dizer, né? Mas eu só quero dizer o seguinte, que o resumo da história, da vida do ser humano é temer ao Senhor. E nós temos nosso tempo determinado por Ele, e eu queria dizer assim, ao final desse nosso encontro aqui, que para tudo há um propósito do Senhor em nossa vida. Como disse o Marquinhos, nesses momentos de dor e angústia, veja bem você que pode nos assistir agora, qual é a nossa diferença da vivência do ser humano um para com os outros. Somos todos iguais. Somos feitos do pó da terra por um só Criador e para o pó da terra nós voltaremos. Então, se quiseres, vamos orar ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos aonde nós temos agora. Deus conhece o nosso coração. Ele não quer a nossa aparência, mas sim, oremos ao Senhor neste momento de dor, de angústia. Eterno Deus, fala conosco, Pai, neste momento de sofrimento, para que não haja com tua infinita misericórdia, que o tempo da tua graça está sobre nós ainda. Não haja outra família numa mesma desgraça que nós passamos agora, Pai. Tira de nós a violência, aquela pessoa que tem mal no coração. O Senhor não transforma coisa ruim em coisa boa, mas apenas elimina o mal, e ali há um lugar para nascer o bem, para nascer o amor. Deus é amor em nossas vidas. Ele transforma coisa boa em coisas melhores. Analisa as escrituras que Jesus transformou a água que a humanidade não vive sem, transformou num dos melhores vinhos. Então hoje eu digo para vocês, meus irmãos, todos que têm vida têm uma alma. E qualquer alma das nossas, para Deus, vale mais do que o mundo inteiro. Está na hora do povo se converter ao Senhor. A Bíblia está em nossa frente. E lá buscaremos a salvação eterna. Buscaremos o caminho da salvação. É isso, meus irmãos. Teme a Deus e no mais tudo Ele fará em nosso favor. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o pai do Marcos, o seu Marcos Bueno, né, e o pai do Vilcione, o seu Otacir Goronce, conhecido aí como Didio. Né? E como eu disse agora há pouco, a gente não procura likes, né, curtidas, aumentar o número de seguidores nas redes sociais, muito menos audiência aqui, porque a gente sabe do nosso trabalho e da nossa credibilidade e as pessoas confiam no nosso trabalho, especialmente aqui falando do jornalismo, porque eu que acompanho, né, diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente sabe que não consegue agradar todo mundo, a gente sabe que a gente não consegue, né, levar tudo como a gente gostaria, mas o fato de a gente ter entrevistado esses dois pais é também para servir muito de reflexão para cada um que nos acompanha, cada um que nos ouve, cada um que assistiu essa live, porque a gente percebe que pós-pandemia o mundo
achávamos nós que voltaria de uma outra maneira, mas parece que voltou pior, né? Voltou com as pessoas com menos amor, com menos empatia, só se interessam, né, por aquilo que elas que fazem bem para elas, né? Não se colocam no lugar do outro, na dor do outro. Eu não estou aqui querendo, né, defender os meninos, defender as famílias, muito menos quem sou eu, né, para dizer que o rapaz da caminhonete estava errado, o que aconteceu. Não, é só para que a gente possa refletir muito, né, e a gente até traz outros profissionais de áreas aí da psicologia. A gente já trouxe tantos profissionais para falar, né, sobre pisar no freio, desacelerar, e a gente não consegue. Eu falo isso nós porque eu não consigo, eu, Júlio, não consigo. Às vezes, né, nem com as minhas meninas, com as minhas filhas, às vezes eu deixo a desejar. Eu sei que eu deixo a desejar porque a correria do dia a dia, sei lá, não dá para explicar isso, né? Mas que esse relato desses pais aqui que estão sofrendo uma dor imensurável, é só para quem passa, só para quem perde um ente querido, ainda mais pai perder filho, né? Então serve de reflexão. A gente vai para um rápido intervalo para voltar aqui e fechar com o Peter Scheuer. Estamos apresentando Jornal RA, segunda edição. Mês dos Pais Ampernet. Viva a conexão que realmente importa. Promoção exclusiva para os papais. Contrate e participe de sorteios exclusivos. Vem pra Ampernet e aproveite. No Alto Posto Bom Princípio você encontra a melhor gasolina para seu carro. A V-Power Nitro Mais. A Shell V-Power limpa, protege e traz mais performance e rendimento para o seu motor. Além disso, nosso diesel traz mais economia e desempenho para seu caminhão. E prestamos todo o atendimento em lubrificação para seu automóvel. Alto Posto Bom Princípio, bairro Nossa Senhora das Graças, em Ampere. Porque posto não se discute, tem que ser Shell. Agora, no Jornal RA, a previsão do tempo. Oferecimento: Farmácias Brasil Poupa Lar. Ofertas da Semana dos Pais, Farmácias Brasil Poupa Lar. Energético Bali, 5,99. Aparelho MAC 3, 17,99. Rexona Clinical, 16,99. Desodorante Rexona, 13,99. Gel Bozano, 12,99. Shampoo Clear, 19,99. Creatina Integral Médica, 84,99. Farmácias Brasil Poupa Lar Ampere, sempre cuidando de você. Lojas também em Santa Isabel do Oeste, Salto do Lontra e Pinhal de São Bento. Boa tarde. A frente fria ainda segue marcando presença, trazendo muita nebulosidade. Alguns episódios de chuvisco, garoa, não estão descartados, mas vai melhorando, vai intercalando com algumas melhorias, alguns períodos de melhora. E provavelmente que nós vamos ter o domínio do tempo bom nessa sexta e fim de semana. Sexta, sábado e domingo com presença de sol, poucas nuvens, menos a sexta-feira. Sexta-feira tem mais nebulosidade, o céu ele permanece mais encoberto, o sol até aparece em alguns momentos, mas as nuvens elas seguem marcando presença. E a temperatura ela se mantém mais baixa, máxima de 10 graus, mínima entre 0 a 4 graus, e vai seguindo com um tempo bom no fim de semana todo, ensolarado, frio, geada durante as madrugadas e manhãs, principalmente nas baixadas e vales com valores próximos de 0 grau. E o tempo é bom na semana toda que vem, ensolarada, fria, gelada, condição propícia para ter formação de geada nas baixadas e vales, principalmente na terça, onde a geada é mais abrangente, mais generalizada, com valores que podem até negativar. Meteorologista Peter Scheuer com a previsão do tempo. No Jornal RA, segunda edição, a cotação do mercado agrícola. Milho, 50 a 56 reais, soja 121 a 124,50, trigo 72 a 77, Sunipet por carne, ou melhor, boi em pé, arroba, 220 a 230, vaca em pé, arroba, 190 a 200 reais, Sunipet por carne, o quilo sem informações. E esses dados aí são do Núcleo Regional da SEB de Francisco Beltrão. Rapidão aqui para encerrar, já passei do horário e o Hélio Alves vai me dar uns cascudos. Amanhã a gente fala sobre a convenção do grupo Guel Plus que está acontecendo aqui em Ampere. A gente fez uma entrevista com o empresário Pedro Rodrigues também. Hoje à tarde a gente vai falar com o Dair Sabedotti.
E só para trazer informação aqui, Festival do Pastel no Caetano Munhoz da Rocha, hoje e amanhã a partir das 7 da noite, 5 pastéis por R$20, festival estudantil, queria acontecer também nesse final de semana, ele foi transferido para setembro. E a reclamação aqui, atenção, o pessoal reclamando muito dos cachorros que estão sendo levados lá no quilômetro 55 e abandonados lá, sendo soltos na comunidade, isso é algo que entristece muito a gente, levam por todas as comunidades, até mesmo aqui na cidade, e o pior é que alguns cachorros que estão sendo abandonados lá são bravos, né, estão atacando outros animais, e os moradores aí já têm algumas informações, algumas imagens, e é uma situação que vai ser levada às autoridades. E tem uma outra situação que está acontecendo lá na comunidade da Florestinha, lá no Rio Capanema. O pessoal está indo caçar, pescar, então baleando o capivara e daí não leva o bichinho, né? Deixam lá, já foram encontrados umas 4 ou 5 capivaras e algumas pessoas vão fazer a denúncia que também, né, entraram em contato conosco dizendo que tem algumas informações aí se essa prática não parar. Tem algumas situações que levam a crer aí, né, de quem são as pessoas que estão cometendo esse tipo de crime. Fim de papo, obrigado a todos, uma boa tarde, até amanhã. No Alto Posto Bom Princípio, além do combustível de excelente qualidade, você conta com uma completa loja de conveniência, com bebidas variadas e deliciosos lanches para você e sua família aproveitarem o dia. Venha conhecer e viver essa experiência. Alto Posto Bom Princípio, Avenida das Missões, em Ampere. Telefone WhatsApp 46-3547-1305. Mês dos Pais Ampernet. Viva a conexão que realmente importa. Promoção exclusiva para os papais. Contrate e participe de sorteios exclusivos. Vem pra Ampernet e aproveite. Você acompanhou Jornal RA, segunda edição. Oferecimento. Alto Posto Bom Princípio, em Ampernet.